Olá pessoal, nesta aula a gente vai ver o conceito de NP-completude, que é um estudo sobre a característica essencial para os problemas NP, ou seja, aqueles que aparecem ser NP e que não estão em P. Esse ponto é um ponto de dúvida, como já falei em aula passada, pois justamente não se tem uma certeza se P é igual a NP ou se P é diferente de NP. Tá? O que a gente vai estudar então nessa aula é as características desses problemas que estão em NP e aparentemente não estão em P. O conteúdo desta aula corresponde à seguinte bibliografia. No livro do Hopcroft, capítulo 10, seção 10.2 até 10.4. No livro do Sipser, capítulo 7, seções 7.4 e 7.5. Bom, a gente vai falar nessa aula sobre NP-completude. E a ideia vem da incerteza da relação entre P e NP. Tá? Não se sabe se eles são iguais ou diferentes. Tá? Desenhando aqui, aparentemente existe uma distinção de forma que todo problema em P está contido na classe NP. Tá? E isso tem uma influência prática, porque a gente sabe que os problemas que estão em P são aqueles que são tratáveis, ou seja, tem uma solução em tempo polinomial. E aqueles que estão em NP, mas não estão em P, aparentemente estão intratáveis e não tem uma solução sem ser exponencial. E nessa incerteza, né, que existe entre a relação entre P e NP, pelo menos uma coisa se sabe. Existe uma característica dos problemas que estão em NP e que não estão em P, que é compartilhada por todos os problemas que estão aqui em NP. Então, qualquer problema que você pegar que está aqui na área vermelha, compartilha uma essência, que é a dificuldade. Tá? Que é dificuldade de tratamento. Isso que é chamado de NP-completude. Que se for provado que P é diferente de NP, corresponde ao critério que caracteriza, né, o que é a diferença entre NP e P, se é que ela existe. Então a gente vai estudar essa característica chamada de NP-completude e sua importância prática. Originalmente, a ideia de você definir o que é NP-completude era você quebrar a relação entre P e NP, caracterizando que eles são iguais. Então, a ideia da NP-completude era uma prova, era um caminho para tentar provar que P é igual a NP. Tá? Por quê? Porque se você achar um problema NP-completo, né, por exemplo, você pega um problema aqui chamado de X, e você descobrir que ele está aqui dentro, e ele é NP-completo, então você automaticamente vai expandir as fronteiras do P até o NP. Tá? Então era uma prova, uma tentativa para chegar na igualdade entre P e NP. Tá? Isso não foi conseguido, mas a característica da NP-completude tem consequência prática. Porque se um problema é NP-completo, mesmo com a incerteza da igualdade, né, a gente tem uma forte evidência de que não existe solução polinomial. Não é uma prova, mas para todos os efeitos práticos, não vale a pena tentar encontrar um algoritmo polinomial, a não ser que a gente mude completamente o conceito de computação. Tá? Então, se você se deparar com um problema que tem características de NP-completude, o melhor a fazer é tentar uma solução alternativa. Certo? E a chance de você encontrar um problema NP-completo na sua vida profissional é grande. Segundo a Wikipedia, existem mais de 3.000 problemas que são reconhecidamente NP-completos. Então, tem bastantes problemas, muitos problemas que compartilham essa característica. Tá? Então, além de você ter o estudo teórico, né, da NP-completude, tem também um resultado prático, que é você, enquanto profissional, saber reconhecer um problema NP-completo ou identificar um problema NP-completo novo. Né? Isso é importante para a vida profissional de qualquer cientista da computação. Bom, no vídeo aí está colocando uma piadinha aí para vocês. Dá um pause no vídeo e lê aí. E esse é um exemplo de um problema NP-completo. Tá? É o problema que o garçom aí está enxergando e está tendo que resolver. Isso é um exemplo de problema NP-completo. Vamos ver outros. Na verdade, tem um problema em particular que é interessante da gente estudar. Tá? Que é o problema chamado de SAT, ou da satisfazibilidade booleana. Tá? Que é um problema, na verdade, simples de você expressar de uma forma aí formal. Então, vamos pensar o seguinte. Ó, a gente tem operações booleanas, sabendo que verdadeiro é 1, falso é 0, operação e ou e não, tá? Representado aí pelos símbolos do e comercial, a barra e o símbolo de exclamação para negação.
Então, as operações básicas são aquelas que você já conhece. E a gente tem uma fórmula booleana, que está definida ali embaixo, né, que seria, por exemplo, a combinação de dois termos aí. Então, eu tenho negação de x e y, ou x e negação de z. Então, isso é uma fórmula booleana. Tá? Qualquer combinação de variáveis que podem ser valores verdadeiros ou falsos, e as operações booleanas combinando. Uma fórmula booleana ela é satisfazível se tem alguma atribuição de zeros e uns às variáveis que faz a fórmula ter valor 1 ou valor verdadeiro. Por exemplo, nessa fórmula aí, se eu aplicar os valores x igual a 0, y igual a 1 e z igual a 0 e aplicar as operações, o resultado vai ser 1. Tá? Então é simples você aplicar o conceito, né, de fórmula booleana. E a linguagem SAT, que é uma linguagem que denota um problema NP completo, ela é definida pelo conjunto de fórmulas booleanas satisfazíveis. Certo? Então, essa é a definição de um problema simples, que é NP completo. Tá? A gente vai ver a prova de que esse problema é NP completo. Tá? Mas antes a gente vai ver o conceito de redutibilidade, que é parecido com o conceito de redução, né, como que a gente já tinha visto nas aulas passadas, só que aqui com a restrição de que a redução tem que ser em tempo polinomial. A gente já viu o conceito de redução, que é o processo ou o algoritmo de você transformar instâncias de um problema A em um problema B. Tá? E uma redução válida consegue fazer isso, de forma que ao obter uma resposta para B, ou uma decisão para B, você consegue decidir A automaticamente. Tá? E o impacto prático disso é o seguinte: se existe uma redução de A para B, então B é no mínimo tão difícil quanto A. No mínimo, tá? Ele pode ser mais difícil. Se ele for menos difícil, quer dizer que o A, na verdade, é menos difícil também. Tá? Porque a redução é essa própria definição da redução. Anteriormente, a gente estava interessado em redução. Ou seja, dá para reduzir ou não dá para reduzir? Para determinar se um problema é decidível ou não. Tá? Então, por exemplo, se o A fosse indecidível e existe uma redução de A para B, então o B também é indecidível, porque ele é tão difícil quanto. Agora a gente está falando de tratabilidade, em soluções eficientes. Tá? Então o conceito de redução tem que ser revisto. A redução não basta ser simples, a redução tem que ser polinomial também. Ou seja, o algoritmo que transforma instâncias de A em B também tem que executar em tempo eficiente, também tem que executar em um tempo polinomial. Caso contrário, você não consegue determinar o que é ser tão difícil quanto, né? Aqui a gente está falando em termos de tempo, portanto, tem que ser tão difícil quanto em termos de tempo. E por isso que a redução tem que ser polinomial aqui. Certo? Então, a redução de A para B não basta, tem que ser uma redução polinomial. Redução é um algoritmo que é equivalente a uma máquina de Turing, então esse algoritmo tem que ser polinomial. Certo? Então, esse que é o conceito aí que a gente está tratando nessa parte da disciplina. Então, eu vou achar reduções polinomiais, que tem que ser válidas e rodar em tempo polinomial. Então vamos à definição formal de NP completude. Eu estou dizendo o seguinte: uma linguagem B ela é NP completa se duas condições forem alcançadas. Primeiro, B está em NP, e segundo, toda linguagem A que está em NP é redutível em tempo polinomial para B. É uma definição bem simples. Vou desenhar aqui para a gente entender. Então a gente tem aqui o conjunto P e o conjunto NP. A gente tem alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, o primos entre si e do caminho simples, que aparentemente estão em P, mas não estão em NP. E problemas que a gente acha que estão aqui, como por exemplo o caminho hamiltoniano, o problema do clique e também o problema SAT, né? Que eu não provei ainda, não fiz essa demonstração ainda. Tá? Para mostrar que o problema é NP completo e o SAT é NP completo, eu tenho que mostrar essas duas coisas. Primeiro, que ele está em NP, ou seja, ele está nesse conjunto maior aqui. E segundo, que todas as linguagens que estão aqui são redutíveis até ele em tempo polinomial. Isso caracteriza NP completude. Então, o SAT, por exemplo, que é NP completo, eu vou conseguir provar essas duas coisas. Por exemplo, se eu pegar o primos entre si, né, eu não consigo fazer, por exemplo, a redução do caminho hamiltoniano para ele.
Tá? Então ele não é NP completo, portanto ele não está fora desse conjunto P aqui. Tá? Mas o SAT é, e a gente vai fazer essa prova dos dois elementos, das duas partes aí, esses dois critérios para NP completude. Bom, eu vou fazer a prova aqui, seguindo aí a bibliografia, de que o SAT é NP completo. Tá? Então eu vou pegar o problema SAT, vou provar as duas condições, né? E vou mostrar que o SAT é NP completo. Tá? Mas não precisa fazer isso sempre. Depois a gente vai ver que se você sabe que o SAT é NP completo e você achar um outro problema aqui, por exemplo, um problema X, e você concluir que o SAT se reduz a X, então você conclui que o X é pelo menos tão difícil quanto o SAT, e aí você provou que ele é NP completo também, ou pelo menos NP difícil. Tá? A gente vai discutir essas coisas depois. Mas o importante dizer agora é o seguinte, eu vou provar o SAT pelo caminho do teorema original, quer dizer, passo 1 e passo 2, que são essas duas condições aqui, né? Eu vou fazer essas duas aqui. Depois a gente pode fazer pulando o pedaço, simplesmente achando reduções polinomiais para problemas conhecidamente NP completos. Bom, a gente tem duas condições para provar. Qual que é a primeira? Provar que SAT é NP. Como que a gente prova que uma linguagem ou um conjunto é NP? Voltando na aula anterior, basta encontrar um verificador, ou seja, um algoritmo que calcula, né, e determina se uma solução, também chamada de certificado, é válida ou não. Ou então você projetaria uma máquina de Turing não determinística e tempo polinomial para ela. Tá? Bom, um verificador para o SAT em tempo polinomial é simples. Né? Se você tem aqui, por exemplo, uma solução, uma fórmula, né, que você, como eu mostrei aqui, né, seria assim, ó, negação de x e y, ou x e negação de z, e eu dou uma solução aqui que seria o certificado, 0, y igual a 1 e z igual a 0. Como é que você verifica essa solução em tempo polinomial? Basta você aplicar a solução. Então você coloca aqui a negação de 0 e 1, ou 0 e negação de 0. Você aplicando essas duas vai ter 1 e 1, ou 0 e 1, que vai dar 1, ou 0, que vai dar 1. Então você rapidamente, em poucos passos, simplesmente aplicando as operações, você verifica essa solução. Portanto, SAT é NP, porque existe um verificador de tempo polinomial. Então veja que esse processo aqui não gasta muito tempo para ser executado. Bom, a prova do passo 1 foi trivial. Agora a prova do passo 2, que é a seguinte, provar que qualquer linguagem NP é redutível em tempo polinomial a SAT, ela é um pouco mais complicada. Certo? Então a gente vai tentar fazer o caminho aí nesse vídeo para demonstrar que esse passo 2 é verdadeiro. Bom, vamos começar assumindo, né, uma linguagem A, que pertence ao conjunto NP. Portanto, existe uma máquina de Turing não determinística, que eu vou chamar aqui de N, que decide A em tempo N elevado a K para alguma constante K. Certo? Essa é uma definição que é direta, né? Existe uma máquina não determinística que decide A em tempo na ordem de N elevado a K para alguma constante A. Certo? Se você não entendeu isso, volte para outra aula, que eu demonstrei, na verdade, isso aqui é parte da definição de NP. Tá? Bom, sendo não determinística, né, a máquina N é não determinística. Então existe a execução, né, de N que gera vários ramos de execução para uma entrada W. Então, se eu passar uma entrada W para a máquina N, ela vai executar e vai se bifurcar em alguns momentos, né, gerando ramos de execução. Alguns ramos são de aceitação, outros não são. Tá? Então, a máquina N vai começar a rodar, né? Bifurcou, continuou rodando, bifurcou. Então, vai ter vários
ramos de execução aqui. E determinar se N aceita W ou não se resume a encontrar um dos ramos aqui que seja de aceitação. Então, por exemplo, achei aqui, né, que esse ramo, por exemplo, leva a aceitação. Com isso eu determino que N aceita uma entrada W. Tá? É mais ou menos essa a ideia da prova. Eu vou tentar encontrar ramos de execução em uma máquina não determinística para uma linguagem A qualquer, genérica. Tá? Eu vou tentar chegar nesse caminho aí através de algumas demonstrações de matriz. Bom, o que é um ramo de execução de N sobre W? Lembrando que M é uma máquina não determinística, portanto pode ter vários ramos de execução. Mas o que é um ramo de execução? Bom, lembrando da máquina de Turing rodando, né? A gente representava assim, né? Então eu tenho o estado, aí eu vou ter os símbolos, né? Então W1, W2, até o WN, aí eu vou ter os brancos infinitos para a esquerda e para a direita. Aí, por exemplo, vim aqui para o W1, trocou para X1, mudou de estado, foi para o estado Q3, por exemplo. Aqui continua W2, W3, até o WN, e vai executando até chegar numa configuração qualquer aqui, em qualquer símbolo de fita, qualquer estado Q, que pode ser de aceitação ou não, e pode ter qualquer outro número de fitas aqui, tanto faz, tá? Então, uma execução no máquina de Turing é assim, tá? Lembrando que se eu tiver uma bifurcação, isso gera um outro ramo de execução. Então, estou pensando em um único ramo de execução. Bom, a gente sabe que o número de passos aqui, ele vai gastar alguma coisa na ordem de n elevado a k, certo? Porque você não tem um tempo exponencial em um ramo de execução, porque ele é uma máquina não determinística polinomial. Tá? Lembrando a definição, n é polinomial porque ela pertence a NP. Bom, da mesma forma, a gente pode garantir que a largura máxima alcançada pelo que tem de relevante na fita também não vai ser maior do que n elevado a k. Porque se ela fez n elevado a k movimentos, no máximo ela colocou um símbolo novo a mais para a direita e foi produzindo até n elevado a k novos símbolos, deixando a fita com n elevado a k símbolos no máximo. Certo? Isso dá para garantir, essas duas propriedades dá para garantir. O que a gente vai fazer nessa prova é representar essa execução em uma tabela. Tá? A minha tabela vai armazenar, ou vai representar aqui, nas suas células, cada configuração instantânea em um ramo de execução. Tá? Então, vou desenhar aqui. Ó. A gente pode colocar um separador, e quando terminou a fita para a esquerda, aí eu posso colocar o estado aqui em uma célula, então Q0 aqui. Aí vou colocando os símbolos W1, W2 até WN. Aí eu posso representar os brancos aqui, que se forem necessários, vão ter brancos aqui, né? Que pode ser que lá para baixo ele colocou mais símbolos. E eu termino colocando um demarcador no final também. Ó. Ou seja, eu consigo representar uma execução dessa forma aqui, né? Simplesmente colocando numa tabela. Aqui seria o Q3, só para copiar igualzinho aqui, ó. W2, W3, até o WN. Aqui teriam brancos no começo, né? E no final eu vou ter, por exemplo, X1, X2, X3. Eu vou ter um Q qualquer aqui. Até aqui um XM, por exemplo. Certo? Então, a gente pode representar um ramo de execução sobre essa tabelinha, que é chamada tableau. Tá? Esse é o nome da prova aqui que é usada para representar um ramo de execução. Então, quando eu falar um tableau, imagine que é um ramo de execução nesse formato aqui, onde eu posso representar tudo, né? O estado, posição na cabeça da fita e o estado da fita com seus brancos à direita e à esquerda. O tableau tem algumas propriedades interessantes. A primeira delas é que também a altura vai ser da ordem de n elevado a k. E a largura vai ser também da ordem de n elevado a k, onde k, lembrando, é uma constante. A gente vai ter também outra característica, que é
se esse tableau é de aceitação ou não. Tá? Ele é um tableau de aceitação quando, se uma dessas linhas, qualquer uma dessas linhas for uma configuração de aceitação. Então, por exemplo, se ele passou aqui no meio por algum estado, por exemplo, Q5, e o Q5 é um estado de aceitação, é um estado final, então esse tableau é de aceitação, certo? Se nenhuma das linhas tiver um estado de aceitação no meio, nenhuma das linhas é uma configuração de aceitação, esse tableau não é de aceitação. Tá? Então, determinar se N aceita W é equivalente a determinar se existe aqui dentro um tableau de aceitação entre todos os tableaus possíveis. Tá? Lembrando que a gente está falando de execução de uma máquina de Turing não determinística. Tá? Então vamos desenhar aqui. Ó. Deixa eu apagar. Bom, vou fazer aqui embaixo. Vamos supor que a gente tem aqui a máquina N e a entrada W. E ela corresponde a uma execução aqui que tem várias bifurcações. Tá? Cada ramo de execução, por exemplo, aqui eu desenhar em verde um deles, vai ter um tableau, vou chamar aqui de tableau T1. Aí vai ter outro aqui, por exemplo, que seria esse aqui. Vou chamar de T2. Aí teria outro. Vou chamar de T3. Outro. T4. Acabando minhas cores aqui. T5. Não deu certo, agora eu faço um branco outro aqui. Ó. E T6. Tá? Nesse caso aqui eu tenho 6 ramos de execução. Cada um vai ter um tableau. Tá? Então, resolver ou determinar se N aceita W, essa é a pergunta, né? Corresponde a verificar os tableaus para ver se pelo menos um deles é de aceitação. Ou seja, dentro de cada uma das tabelinhas, e aqui eu vou ter as tabelas individuais aqui, cada um vai ter o seu, eu vou procurar aqui dentro por linhas que correspondem a uma configuração instantânea de aceitação. Tá? Então, isso corresponde a você decidir se N aceita W. Certo? Bom, a gente vai usar isso como uma parte da nossa prova para o SAT. Quer dizer, eu vou assumir que o tableau tem uma forma para ser construído, eu vou reduzir o problema A, né, que é esse problema aqui, para SAT. Eu vou dizer que resolver esse tableau e determinar se ele tem aceitação ou não, se reduz a resolver o problema do SAT. Tá? E aí eu estou provando, né, que todo o problema A se reduz a SAT, porque o problema A, né, que é esse daqui, aqui, ó, estou falando do A, ele representa todas as máquinas de Turing. Então, qualquer máquina de Turing vai se encaixar no problema A. Portanto, vou provar que qualquer linguagem NP é redutível a SAT. Tá? Então, resumindo o que eu vou fazer. Eu sei que uma máquina de Turing, quando executa, gera ramos de execução. Eu vou representar cada um desses ramos num tableau e vou procurar por algum deles que seja de aceitação. E eu vou fazer isso usando uma estratégia booleana, com resolução de problema de satisfazibilidade booleana. Se eu conseguir mostrar que dá para fazer isso, e o tempo é polinomial, provei que o SAT é uma redução da execução de qualquer máquina de Turing. Certo? E aí provei que todo problema em NP se reduz ao SAT. Bom, estamos falando do SAT. SAT é fórmula booleana, certo? Então eu tenho uma fórmula booleana e eu quero mostrar que resolver uma fórmula booleana é NP completo. Então qual é a estratégia? Eu vou fazer uma fórmula booleana que, se ela for satisfeita, representa exatamente um tableau de aceitação, porque isso corresponde a resolver o SAT. Tá? Então, se eu resolver o SAT, eu encontrei um tableau de aceitação. E aí eu mostrei que é uma redução válida que permite eu concluir aí a questão da NP completude. Mas vamos lá, vamos com calma. Eu vou construir uma fórmula booleana que ela é definida assim, ó. Tem uma fórmula de início, aí eu faço a operação de E com uma fórmula que representa todos os movimentos válidos de uma máquina de Turing, também aplicando a operação booleana de E com uma fórmula que representa a aceitação da máquina de Turing. Certo? Então, tenho 3 fórmulas aqui na minha fórmula final.
essa fórmula de início, φ_início, que é uma fórmula booleana que diz quando n inicia corretamente, uma fórmula de movimento, que diz quando que n faz movimentos corretos de uma configuração instantânea para outra, e uma fórmula de aceitação, que diz quando n termina corretamente aceitando. Tá? Então, a gente vai fazer a construção dessa fórmula. Antes, porém, vamos definir quais variáveis serão geradas. Afinal de contas, as fórmulas contêm variáveis. Tá? Eu vou ter que ter variáveis para representar o que é uma iniciação válida, o que é um movimento válido, o que é uma aceitação. Tá? E aqui, na minha fórmula, uma variável é definida assim, ó. Uma variável x, ela tem um índice i, um índice j e uma string, ou na verdade um símbolo. Vou colocar aqui um a entre aspas. Tá? Essa variável meio que representa uma pergunta. Quer dizer o seguinte, ó, na linha i, coluna j, o símbolo é a, certo? Então é mais ou menos isso que a variável vai dizer. Então, por exemplo, se eu colocar assim, ó, x, i, j, a igual a 1, significa que no meu tablô, na linha i, na coluna j, o símbolo é a. Ou existe o símbolo a naquela linha i, na coluna j. E se o x, i, j, a for igual a 0, significa que na linha i, na coluna j, não existe o símbolo a. Tá? Então vamos exemplificar. Tem um tablô aqui, ó. Vou desenhar um tablô. Eu vou ter os meus separadores aqui. Suponho que eu tenho aqui, ó, Q0, A, B, B, branco, branco, e aí o separador aqui no final. As minhas variáveis aqui eu posso definir da seguinte forma. Então, por exemplo, x11, hashtag. Qual que é o valor aqui do x11 hashtag? O valor é 1. Por quê? Porque na linha 1, coluna 1, eu tenho um hashtag aqui. Então, é 1 o valor dessa variável. Se eu colocar aqui, ó, x11, Q0, o valor é 0. Por quê? Porque na linha 1, coluna 1, o valor não é Q0. Tá? E se eu tiver x12, Q0, o valor dessa variável vai ser 1. Tá? Por quê? Porque na linha 1, coluna 2, eu tenho Q0. Portanto, o valor aqui vai ser 1. Certo? Então, essas variáveis representam uma pergunta booleana, se naquela linha, naquela coluna, tem aquele símbolo. Tá? Então, a variável vai representar isso daí. Bom, então, vamos começar definindo essa fórmula. Eu vou começar a definir pela forma que representa um início válido da máquina N. Então, eu quero representar N, né, que é a máquina de Turing, que roda não deterministicamente em tempo polinomial e que, portanto, se eu provar que ela se reduz ao SAT, estou provando que dá para resolver o SAT do mesmo jeito que resolver o problema da NP. Tá? Então, o que a fórmula de início vai representar? Vai ser o início de uma máquina de Turing. Como que qualquer máquina de Turing começa rodando? Começa assim, ó. Começa com o estado Q0 e começa com a entrada, logo de cara na fita. W1, W2, até o WN. E aí os brancos infinitos para a direita e para a esquerda, tá? Que a gente geralmente não representa. Na notação de tablô, seria isso daqui, né? Q0, W1, W2, até o WN. E aí os Bs aqui, que vão representar, na verdade, o tamanho máximo que pode acontecer na execução. Portanto, a fórmula φ_início tem que ser assim, ó. x11, jogo da velha, ou hashtag, né? E x12, Q0, e x13, W1, e x14, W2. Aí eu vou fazer isso até chegar no N. Então, x1N, WN, na verdade não seria um N, né? Seria WN menos 3 aqui, tá? Não interessa, eu vou até o fim do N aqui. E aí eu vou concatenar com os brancos
x1n mais 1 branco até eu chegar no x1n elevado a k, que lembrando é o meu tamanho máximo que eu tenho no meu tableau, e é onde aparece o meu hashtag final aqui, tá? Lembra, esse n elevado a k é a largura máxima, tá? Certo? Então, essa é uma fórmula que representa o início válido de qualquer máquina de Turing. Sempre vai começar assim, tá? E sempre vai ter no máximo n elevado a k, aqui símbolos de largura, onde vai corresponder ao fim do tableau. Ora, é uma fórmula booleana, certo? Então, resolver essa fórmula, ou seja, encontrar valores para os x individuais aqui, corresponde a você encontrar como que uma máquina começa rodando, certo? Então, essa que é a ideia. Você coloca uma fórmula que representa, né, a sua solução representa você saber como que uma máquina roda no começo. Agora vamos fazer o terceiro pedaço da fórmula, que é uma fórmula que vai representar ou que vai perguntar se a máquina N aceita, né? O que significa aceitar? Significa o seguinte: dentro de todas as minhas linhas e colunas, se existe uma linha que representa uma configuração de aceitação. E que isso significa que eu tenho um estado de aceitação ali dentro. Então a fórmula é simples, ó. Eu vou fazer um OU, como se fosse um símbolo de somatório, né? Vou fazer até ele maior aqui. Seria um OU somatório para todos os Is e Js ou seja, do 1 até o n elevado a k, vou fazer o OU de todo mundo, que seja x, i, j, com QF, ou seja, um estado de aceitação. Então, eu vou pegar todos os elementos, todas as linhas, todas as colunas e vou procurar por um QF. Ou seja, essa fórmula aqui é uma fórmula booleana que consiste no OU de todo mundo até achar um QF. Então, se eu tiver um QF lá no meio, é um tableau de aceitação. Portanto, essa fórmula representa que você encontrou ou não, né? Se essa fórmula retornar falso, né, se retornar zero, quer dizer que eu não encontrei em nenhum lugar, nenhuma linha, nenhuma coluna, uma variável que representa o estado QF. O terceiro componente da fórmula é o que faz a determinação do movimento válido de uma máquina de Turing qualquer, tá? Dentro de um ramo de execução. É mais fácil mostrar primeiro o exemplo, depois explicar a lógica da construção desse componente da fórmula. Suponha que a sua máquina tem uma transição aqui, onde ΔQ3A é igual a Q2B e esquerda. Tá? Quer dizer que se eu tiver uma configuração assim, ó, ABQ3AB, eu posso em seguida fazer o seguinte, AQ2BBB e B. Por quê? Porque eu estava no Q3, fui para Q2. Estava A, virou B. Estava aqui, vim para a esquerda. Ou seja, da linha I-1 até a linha I aqui nesse desenho, eu tenho uma transição válida. Quer dizer, esse movimento é válido. Portanto, essas duas linhas podem aparecer em sequência em um tableau, porque isso é um movimento previsto na máquina de Turing. Agora, é impossível, por exemplo, sair da linha I e ir para a linha I+1, porque eu estou no Q2, BBB, aí eu estou indo para o Q1, mas está fazendo um salto duplo, está pulando muito para a direita aqui. Não tem como uma máquina de Turing fazer isso. Portanto, essa linha não deveria existir. Não deveria, porque é impossível acontecer isso. Certo? Então, qual que é a ideia? Eu vou tentar montar uma fórmula que faz essa checagem, né, de movimentos válidos na máquina de Turing. E essa checagem vai ser feita em trechos, né, ou janelas dentro dos tableaus. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui uma janelinha, que é tudo que eu preciso. Na verdade, não preciso mais do que isso. Tá? Eu vou fazer assim, eu vou pegar o x e j aqui, aí eu vou fazer o x e j mais 1, x e j menos 1, aqui eu vou ter o x i mais 1, j mais 1, x i mais 1, j, x i mais 1, j mais 1. Na verdade ficou errado aqui, né? Aqui seria j menos 1. Deixa eu aumentar um pouco, aqui está muito pequeno. Então eu tenho aqui, ó, x e j menos 1, x e j mais 1. Aqui o x i mais 1j, i mais 1j menos 1,
I mais 1, J mais 1. Tá? Então eu pego uma janela genérica e vou tentar fazer a determinação de se essa janela é legal. O que significa ser legal? Quer dizer que nesse trechinho eu consigo sair daqui e vir para cá, se estiver previsto na máquina de Turing. Então eu vou codificar todos os movimentos da minha máquina de Turing para tentar definir realmente e detectar, né, essas janelas inválidas ou janelas ilegais. Se eu conseguir detectar as janelas ilegais e eu colocar isso tudo numa fórmula só, então eu estou fazendo uma fórmula que prevê ou que consegue detectar janelas ilegais. Aquelas que sobram vão ser as janelas legais, que realmente representam movimentos válidos da máquina de Turing. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Espera só um minuto. Aqui está o exemplo que eu queria mostrar. Suponha que N aceita entrada sobre o alfabeto ABC. Tá? Então aqui estou falando de uma máquina que é não determinística. Tá? Então ela tem aqui essas funções deltas definidas da seguinte forma. Delta Q1A igual a Q1BD. Delta Q1B vai para duas possibilidades, né? Ou é Q2CE ou é Q2AD. Tá? Movimento não determinístico. Aqui a gente tem 5 exemplos de janelas legais, ou seja, que poderia acontecer. Tá? Então eu tenho daqui, por exemplo, vou do Q1 para o Q2, um movimento para a esquerda. Aqui vou do Q1 para a direita, quer dizer, some daqui. Mas eu não sei qual que era o que tinha antes, tá? Mas na verdade tudo bem, eu não estou quebrando essas restrições. Aqui também é válido, pode ser que tenha vindo um Q2 do nada para cá. Aqui eu fui do Q2 para cá, aqui eu estou pegando um trecho que não muda nada. Então todas essas são janelas válidas porque eu não estou ferindo nenhum movimento da máquina de Turing. Agora olha aqui um exemplo de janela ilegal. Não tem como eu sair do B para o A sem que eu tenha a cabeça de leitura aqui por perto. E aqui essa janela não tem cabeça de leitura aqui por perto, então não tem como acontecer isso. Daqui para cá, por exemplo, não tem também como acontecer isso, porque se eu tiver com Q1A, eu tenho que escrever o B. Então não tem como deixar o A aqui embaixo. Então também é inválida. Aqui é inválido, obviamente, porque eu tenho duas cabeças de leitura e isso não pode. Tá? Então a ideia é mais ou menos essa. Eu vou tentar pegar as minhas janelas legais todas, codificar numa fórmula que amplifica que recodifica todas as funções deltas definidas na máquina de Turing, de forma que sempre que eu conseguir resolver essa fórmula, eu vou ter uma fórmula legal, uma janela legal. Tá? E as minhas janelas ilegais não vão poder aparecer na fórmula. Certo? Então essa aqui é a ideia. Aí eu vou completar assim, ó, se a linha superior for a configuração inicial e toda a janela da tabela for legal, cada linha na tabela é uma configuração que representa o movimento correto de N. Ou seja, eu parto da primeira linha, que é uma configuração instantânea inicial, vou sempre movimentando conforme janelas legais em todos os trechos do meu tablô. E aí a gente define, né, a função a fórmula booleana de movimento, que é o seguinte: vai ser um E, né, operação booleana E, para todas as linhas e para todas as colunas, procurando janelas legais. Certo? Janelas legais com base no movimento. Tá? E qual que é um movimento? O que é uma janela legal? É uma fórmula também que faz a pergunta. Ó. Então eu tenho aqui 6 posições, né, do A1 até o A6, onde eu vou olhar o A1, A2, A3, A4, A5 e A6 nas posições corretas. Então essa fórmula simplesmente está detectando, né, uma janela qualquer. Eu tenho que comparar com o A1, A2, A3 até o A4, A5 e A6. Tá? Então é isso que está dizendo essa fórmula aqui. Então é um OU aqui, ó. É de novo um OU para todo mundo. Ou seja, faltou falar aqui, ó. As variáveis aqui, né, que são o x e 1 a 1, x e 2 a 2 até aqui, vou perguntar se o que está nesses elementos aqui, ó, são movimentos legais. Certo? Então, quer dizer, eu posso ir do A1, A2, A3 para o A4, A5 e A6? Se eu puder, então ele vai ser uma resolução positiva para essa fórmula, para esse trechinho da fórmula. Tá? Se eu colocar todos os movimentos, codificar todos os A1, A2, A3, A4, A5, A6 possíveis, e eu colocar isso tudo numa fórmula gigante, vai ficar uma fórmula grande, né, óbvio, eu vou ter então uma fórmula completa para o movimento legal da máquina de Turing. Bom, resumindo aí, o que é a prova, né, do que a gente acabou de fazer, né? Então eu tenho dado uma máquina N
que é uma máquina de Turing não determinística que executa em tempo polinomial, tá? Que seria definida aqui pela sua tupla, né? Eu mostrei uma redução de N ou seja, da execução dessa máquina para uma instância do problema SAT. Como que eu fiz isso? Eu mostrei que existe uma fórmula booleana que codifica a execução de uma máquina de Turing com essas características, que é a combinação de 3 componentes aqui. Ou seja, essa fórmula codifica quando que uma máquina começa a rodar, quais são os movimentos válidos com base nas janelas legais e ilegais e qual que é o fim dessa máquina de Turing. Tá? Se eu conseguir resolver essa fórmula aqui, equivale a conseguir rodar N. Ou seja, executar N é equivalente a resolver essa fórmula. É isso que é o final da história. Tá? Como é que a gente roda N? A gente faz configurações instantâneas, cria vários ramos de execução, busca por configurações de aceitação. Eu fiz exatamente isso, só que eu fiz isso num formato de fórmula booleana. Criei os tableaus que representam as execuções, busquei múltiplos tableaus, cada um representando um ramo de execução, e se eu chegar em um deles, que é a aceitação, essa fórmula representa que a máquina aceitou também. Certo? Ou seja, fiz a redução de N para uma instância do SAT. Isso, né, implica que se eu achar uma solução para esse cara aqui, significa que eu encontrei uma execução de N. Certo? Encontrei uma execução de N. E o importante também lembrar é o seguinte: isso vale para qualquer N e para qualquer W, qualquer cadeia de execução. Tá? Então, se eu pegar um N qualquer aqui e um W qualquer, né, como é que eu executo esse cara aqui? É uma pergunta. Se eu pegar essa fórmula aqui, construir com base nessa definição, como é que eu executo? Como é que eu resolvo essa fórmula? São 2 problemas. Tá? Isso funciona para qualquer N e para qualquer W. Ou seja, como N representa qualquer linguagem NP, pela sua definição, então a gente acabou de fazer o passo 2 da prova de NP completude. Ou seja, passo 2, provamos que toda linguagem A em NP é redutível em tempo polinomial até o problema SAT. Acabei de provar isso daqui, certo? Por quê? Porque a linguagem A é a nossa N aqui, a máquina N, que é polinomial não determinístico. Certo? Então eu provei isso para o SAT. Só faltou fazer uma coisa aqui. Faltou mostrar que esse algoritmo é polinomial. Quer dizer, o processo de você construir essa fórmula aqui, como é que você constrói essa fórmula? Será que é polinomial ou não é? Se eu provar isso, aí sim eu completei. Então falta um pedacinho ainda. Uma prova de que o algoritmo de redução que a gente acabou de apresentar é polinomial passa pela definição de tableau. O tableau a gente viu que ele tem tamanho n elevado a k de largura n elevado a k de altura. Porque ele representa um ramo de execução, né? E n elevado a k é um polinômio. E a nossa máquina que ele está representando é polinomial. É não determinístico, mas é polinomial. Lembrando que cada tableau é apenas um ramo de execução. Bom, nunca vão ser necessário mais do que nk passos para uma execução, nem mais do que n elevado a k células da fita de n, certo? Bom, intuitivamente dá para a gente observar que a fórmula que a gente obteve, né, a fórmula, né, que seria composta pelo início, movimento e se aceita ou não, ela é bastante repetitiva. Tá? A fórmula de início é um fragmento para cada célula da primeira linha. Ou seja, se eu tiver o tamanho máximo aqui, né, dessa fórmula, vai ser O da ordem de n elevado a k, que é o tamanho máximo que eu tenho para uma linha. Certo? A fórmula de movimento, cada pedacinho dela vai ter um tamanho fixo,
que é uma célula do tableau. Então dá para a gente demonstrar também que isso aqui tem a ordem de n elevado a 2k, tá? que é o tamanho fixo de cada célula do tableau. E o final aqui, que é a aceitação, é igual ao primeiro, né? Então também é uma linha só, tamanho máximo n elevado a k. Portanto, para produzir essas fórmulas, o algoritmo que estaria produzindo eles faria uma varredura dessa ordem de complexidade, tá? Então, para fazer a primeira, gastaria na ordem de n elevado a k, para fazer a segunda n elevado a 2k, e para fazer a terceira n elevado a k. Portanto, o tamanho total da fórmula, né, vai ter da ordem de n elevado a 2k, que é o maior aqui, tá? Que é um polinômio. Ou seja, para construir essa fórmula, não tem como eu gastar mais do que um tempo polinomial para construir ela. Certo? Não vou entrar em mais detalhes sobre isso, não é tão difícil de demonstrar assim. Bom, no final das contas, a gente fez uma prova aqui conhecida com o teorema de Cook-Levin. Tá? Aqui é a demonstração de que SAT é NP completo. Certo? Então é um teorema conhecido aí na matemática que prova que SAT é NP completo por definição. Tá? É uma prova por definição. E é uma prova longa, uma prova teórica, uma prova com muitos artifícios aí que talvez não seja tão prático. Mas o legal é o seguinte, o SAT, ele agora se torna uma semente para a gente, para a prova de NP completude e para outros problemas. Agora eu não preciso mais fazer essa prova de novo. Basta eu usar o SAT, sabendo que ele é NP completo, e usar ele para achar reduções dele para outros problemas. E aí a gente tem a mesma lógica. Então, por exemplo, se eu sei que o SAT é NP completo, acho uma redução em tempo polinomial para um problema x, eu sei que x é pelo menos tão difícil quanto o SAT. Ou seja, ele pode ser NP completo se eu conseguir completar os dois pedaços da prova, né? Então, qual que seriam os dois pedaços da prova? Provar que é NP. E 2, todo NP se reduz a x. Tá? Se eu conseguir fazer esse caminho aqui do SAT, e eu já mostrei que todos os NP se reduzem ao SAT, né? A gente acabou de fazer isso aqui, o teorema de Cook-Levin dá isso para a gente. Então, por uma análise transitiva, que eu sei que eu vou também que todo mundo aqui vai ser redutível para x. Tá? Então, não preciso provar de novo, só basta provar a redução do SAT. Tá? E aí o passo 1, que seria ver se ele é NP, basta encontrar um verificador para ele. Tá? Essa estratégia, né, permite você encontrar outros problemas NP completos. Então, vamos lá, vou mostrar aqui um caminho mais ou menos conhecido aí, que para alguns problemas NP completos conhecidos, né? Então, a gente sai a partir do SAT, né? Pode chegar, por exemplo, no 3SAT, que é um problema de satisfazibilidade booleana, onde cada termo tem no máximo 3 variáveis, que é uma versão modificada aí. A gente pode usar esse para provar que o clique é NP completo, que a cobertura dos vértices, ou seja, de um grafo, é NP completo, que a soma dos subconjuntos é NP completo, já falei dele, caminho hamiltoniano ou ciclo hamiltoniano, que na verdade depois se reduz para o caixeiro viajante. E daqui a gente pode chegar em mais de 3.000 problemas conhecidos que são NP completos. Tá? Então o SAT serve de semente aí, por isso a importância do teorema de Cook-Levin. Bom, nem toda redução é complicada. Tá? Existe aqui um exemplo simples, tá? bem trivial. Existe o problema da mochila, né, que tem a ver com aquela piada que eu mostrei no começo da aula, né, que é você, dado um peso máximo aqui, ou um peso exato, eu escolher produtos que vão entrar dentro daquela mochila de forma a não estourar o peso. Isso é equivalente, é fácil de reduzir isso para o problema do cardápio. Né? Só tem R$10, qual é o máximo de comida que você consegue pedir? Tá? Então são problemas que a redução não é tão complicada, é parecida. Então naqueles 3.000 lá, a prova às vezes é trivial. E aí a gente chega na definição de NP difícil, tá? Que eu vou desenhar aqui na lousa. Né? Como é que você prova? Quer dizer, o que consiste em um problema ser NP difícil? Eu tenho um problema X, certo? E eu tenho lá um problema semente, por exemplo, o SAT. Suponho que eu encontrei uma redução polinomial, não pode esquecer nunca do polinomial, para X. Então eu provei
né? Eu tenho duas coisas para provar. Eu provei o 2, tá? E 1. Eu não provei o 1 ainda. Então eu sei que X é NP difícil. Ou seja, ele é tão difícil, pelo menos tão difícil quanto o SAT. Mas eu não sei ainda se ele tem um verificador, tá? Porque o 1 é verificador, né? Então, se eu conseguir fazer a redução, mas eu não consigo achar um verificador, eu não posso dizer que ele é NP completo, porque minha prova está incompleta, né? Então, eu provei o 2, mas não provei o 1 ainda, tá? Nesse caso, eu falo que ele é NP difícil, tá? Então, retomando. Duas etapas. Primeiro, pertence a NP? 2. Todo NP se reduz a ele? Então são duas perguntas. Se eu respondi sim para as duas, o que eu concluo? Que é NP completo. Se eu respondi não e sim, quer dizer, na verdade isso aqui é uma dúvida, eu não consegui provar, eu sei que é NP difícil. Certo? Então essa é a diferença entre NP completude e NP dificuldade. Na prática, se o problema é NP difícil, acabou. Não adianta mais você querer resolver ele de uma forma exata. Tá? Então não precisa, na verdade, provar que ele é NP completo. Provou que é NP difícil já é suficiente para você saber que ele é intratável. Tá? Então não precisa realmente completar, é mais por uma definição pura aí do teorema. Tá? Então problemas NP completos e problemas NP difíceis, essa é a diferença entre eles. Certo? Bom, a mesma discussão que eu fiz aqui com relação a tempo, a gente pode aplicar para espaço. Certo? Que gera duas classes, a P-Space e NP-Space, que é a complexidade de espaço. O que significa memória? Tá? Então a gente replica todas as mesmas definições, ou seja, linguagens decididas por máquinas de Turing determinísticas e não determinísticas que usam quantidade de espaço ou fita polinomial. Certo? Então a gente fala as mesmas coisas, as mesmas propriedades, elas executam em tempo polinomial, mas em espaço exponencial, por exemplo. Se eu pegar um problema NP-Space, ele gasta muito espaço, um tamanho proibitivo de espaço. Precisaria, sei lá, de 1 trilhão de gigabytes, aí, desculpa, 1 trilhão de HDs, aí, cada um com 1 petabyte, por exemplo. Alguma coisa muito inimaginável, quer dizer, que não seria prático. Então ele é problemas intratáveis também, só que por questão de espaço. Dá para fazer as mesmas propriedades, as mesmas demonstrações. É um pouco diferente de P e NP, porque o espaço é reutilizável. Tá? Então, por exemplo, o SAT, ele pode ser resolvido em espaço linear, então ele não gasta muito espaço, porque você pode ir apagando aquilo que você já usou. Tá? Mas existe a mesma definição e os conceitos de problemas P-Space completos, P-Space difíceis. A mesma discussão vale aqui. Bom, como é que você resolve um problema intratável? Né? Como eu falei, tem 3.000, né? A chance de você cair com um deles na mão é grande, né? Você tem que trabalhar com eles. Existem algoritmos que são não exatos, então não é porque ele é NP difícil que você vai desistir dele. É diferente do caso de problemas indecidíveis, né? Como, por exemplo, o PCP. O PCP não tem solução, não tem jeito. Agora, os problemas intratáveis têm solução e dá para você chegar muito perto da solução ideal, uma solução ótima. Tá? Então, a gente trabalha no nível subótimo. Tá? Então, por exemplo, a gente pode usar aleatoriedade. Né? Por exemplo, o algoritmo Monte Carlo, que gera algumas respostas aleatoriamente, controladamente, claro. Algoritmos genéticos, por exemplo, podem fazer isso. Então, eles chegam perto da resposta ideal, inclusive para níveis práticos muito aceitáveis. Então, dá para trabalhar assim. O problema do caixeiro viajante tem soluções, vários tipos aí que você consegue usar aleatoriedade controlada para chegar na solução sem ter que fazer uma busca exponencial. Ou, por exemplo, o Quicksort, o algoritmo Las Vegas. Ele dá a resposta certa, exata, sim, mas pode levar um tempo exponencial. Só que esse tempo exponencial se restringe a muitos casos muito difíceis. Tá? Então ele consegue jogar fora, né, probabilisticamente falando, né, aqueles casos onde não vai chegar no pior caso. Tá? Então ele reduz o pior caso para poucas instâncias e acaba ficando prático de ser usado. Então a gente sempre vai estar falando de aproximações, heurísticas, estatísticas, soluções locais e não globais. Quer dizer, você foge do problema como um todo. Não existe solução global ótima, mas existe solução local, quer dizer, dentro de um pequeno pedaço da instância,
Por exemplo, no problema da mochila aqui, né? Aqui não tem solução ótima, mas pode ser, por exemplo, que você consiga errar por 10 centavos. Então isso é totalmente aceitável, ou 1 centavo. Então você perdeu dinheiro, perdeu, né? Ou passou o peso um pouquinho, ou não usou todo o peso da mochila. Então as soluções não ótimas, às vezes são realmente muito, muito, muito aceitáveis e dá para ser usada na prática. Então essa é a alternativa. Tá? Então não é uma notícia ruim. Se você chegou numa solução, na conclusão que seu problema é NP completo, não adianta chorar. Vai lá buscar que tem soluções muito boas para serem usadas aí. Mas isso já é tópico para outra disciplina. A gente para por aqui. Bom, nesta aula a gente viu aí o conceito de NP completude. Eu usei a demonstração do teorema de Cook-Levin, que mostra que o problema SAT, ou da satisfazibilidade booleana, com fórmulas booleanas e variáveis, é um problema NP completo por definição. Então, de acordo com a definição de NP completude, a gente provou que ele é NP completo, portanto intratável. A partir de agora, a gente pode usar o SAT ou outras derivações dele, ou outros problemas redutíveis a partir do SAT, você consegue chegar neles a partir do SAT, para provar que qualquer problema é NP completo. Tá? Ou, se você não quiser provar que é NP completo, você prova que é NP difícil, que daí basta achar uma redução, não precisa realmente achar um verificador. Então, o que é importante lembrar dessa aula? A definição formal de NP completude. São 2 critérios para lembrar. E para que serve NP completude? Significa que você não consegue tratar esses problemas na prática, você não consegue resolver eles de uma forma exata. Você tem que partir para aproximação, para heurística, para aleatoriedade, etc. E sempre lembrando, retomando lá no começo da aula, que tudo isso existe porque existe uma incerteza com relação à igualdade ou desigualdade entre P e NP. Pode ser que exista um princípio matemático desconhecido, que alguém descubra, e que tudo isso caia por terra. Então, ou seja, essas limitações de tempo que parecem ser inerentes a alguns problemas podem ser que sejam resolvidas. Tá? O que não é muito provável, mas ainda existe essa possibilidade remota.